Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto com curadoria do Quase Sem Pauta. Quase Sem Pauta é um podcast, você já sabe, de duas grandes amigas jornalistas que durante a pandemia resolveram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar, conhecer novas pessoas e novas histórias. Oi, Porto, tudo bem? Tudo bem, Lúcia Matos. Eu me surpreendo cada vez mais, né? Porque eu já pensei que nós, enquanto dupla, seríamos muitas coisas na vida, mas curadoras é uma coisa fina, né? Que bom, curadora, né? Que a gente recebeu essa confiança. Né? É, uma coisa bacana, né? E uma confiança, das gurias do projeto. E a gente, então, com essa confiança delas, está começando, né? E, na verdade, está em andamento já, né? Com o trabalho no Pod Projeto. Pod Projeto é um bate-papo que a gente tem aí quinzenalmente, que a gente conversa sobre educação, conhece quem faz e o que faz a Escola Projeto, uma escola que nasceu no final dos anos 80, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando a Beth e a Neca, que são irmãs, professoras e sócias, entraram num imóvel lindo lá na rua Paulina Teixeira, aqui em Porto Alegre, para transformar de uma casa residencial em uma escola. Pois é, isso aí já faz quase 35 anos, o tempo da nossa amizade, Lúcia Porto, que né? Lindo, Hoje, né? 35 anos depois, a Projeto ocupa, então, essa bela sede nova na Avenida Ipiranga 585, no Menino Deus, atendendo crianças desde a educação infantil de 1 a 5 anos até o ensino fundamental de 1ª a 5ª séries. E hoje é sinônimo de qualidade. Isso aí, todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que estudou, estuda ou tem filhos ou teve filhos no projeto, né? Hoje, né, com todo esse tempo aí, já são formados profissionais muito reconhecidos por aí. Então, até o final do ano, a Lúcia Matos e eu, Lúcia Porto, a gente vai conversar com educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros, todo mundo que é envolvido no dia a dia da escola no Pod Projeto. A gente vai conhecer melhor as ações que fazem da Projeto, essa escola tão diferente e tão especial. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, um episódio novo disponível nos canais da Escola Projeto, no YouTube, né, principalmente. E a gente já te convida, já que tu tá olhando aqui, te inscreve conosco, ativa o sininho que passa aqui embaixo, não perde nenhuma das atualizações. E se tu achar tão legal quanto a gente acha que é, por favor, passa adiante para os teus amigos, porque eles merecem saber, né, Lúcia Matos? Pois é, para quem não nos acompanhou desde o início, vale a pena voltar lá nos episódios anteriores e ouvir a temporada do início ao fim, assistir a temporada do início ao fim. A gente começou conversando com a diretora administrativa da Projeto, a Neca Baldi, que todo mundo conhece, né? A gente andou lá pelos corredores, ela conhece todos os alunos pelo nome, os alunos conhecem ela, é muito bacana. Depois a gente conversou com a Neca e com a coordenadora de Educação Infantil e Primeiro Ano do Fundamental, Andréia Painha, Deia, sobre a história, sobre o propósito da escola e como ela vem evoluindo e se desenvolvendo sempre com a ideia de que a educação, o cidadão, o aluno e, portanto, a escola estão sempre em construção. Depois, no episódio 2, a gente bateu um papo com a coordenadora pedagógica da escola, Débora Fischer, e com a doutora em educação, professora na área de arte da Faculdade de Educação da URGS e mãe da Escola Projeto, a Luciana Grupelli Loponte. A gente conversou sobre arte, sobre educação e como isso pode ajudar a pensar uma escola de um jeito diferente. Depois batemos um papo sobre uma escola anticapacitista que acolhe as diferenças e como a gente aprendeu coisa neste episódio. Vale a pena todo mundo conferir. A gente conversou com a servidora pública e mãe de 2 alunos da Projeto, a Helena e o Felipe, a Lisane Belói, com a Fernanda Lantes, que é pedagoga especial, psicopedagoga e arteterapeuta, e que cuida do atendimento educacional especializado da Escola Projeto. Depois falamos do Grêmio Estudantil da Escola, da promoção de ações pelo planeta, um trabalho muito bacana que o Grêmio Estudantil vem fazendo através do professor Rafael Bricoli, professor de teatro e coordenador do Grêmio. E a gente bateu um papo com a Lívia Ribeiro, que é sócia fundadora da Reconecta e coordenadora dessa rede de escolas pelo clima.
sabe que está sendo tão legal a gente fazer esse projeto, né, Lúcia Matos? Porque agora, quando tu foi rememorando os episódios, eu fui me dando conta de como a gente tem aprendido coisas, né? Como a gente tem falado sobre educação e aprendido. A gente está fazendo aqui um curso rápido, né? Um curso básico, mas com temas tão importantes, né? Não só para os alunos, mas para a sociedade como um todo. Então, para a gente está sendo muito legal. E tu vê como isso tem a ver com o primeiro episódio, né? De ser incompleto, né? Todo mundo é incompleto, e como é bom ser incompleto, porque quando a gente tem a noção que nós somos incompletos, a gente está aberto a aprender as coisas, né? Ai, meu Deus, tu vai virar Bonito filosófico. isso que eu falei. Tá bonito, acho que vamos emoldurar. Não é filosofia que a gente vai falar hoje, mas hoje, no 5º episódio do Pod Projeto, a gente vai falar sobre uma coisa também bem importante: a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã. Lúcia Matos saiu uma boa cidadã, né? Porque tá dando esse discurso, né? Hoje tem se falado tanto em cidadania, direitos humanos, respeito, colaboração, mas qual é exatamente o papel ou a função da escola nesse trabalho da construção dos sujeitos que são ativos, participantes, dos sujeitos que questionam, né? Como a escola pode trazer à conversa questões tão complexas que envolvem a nossa vida hoje, outras que a gente nem sabe que um dia vão acontecer. Como a escola pode ajudar a formar pessoas, deixá-las mais conscientes dos seus direitos e deveres, numa sociedade que está, como a escola, sempre em transformação e sempre incompleta, né? Então, para falar sobre isso, a gente vai receber hoje 2 professoras que já nos falaram que são incríveis, a Ana Carolina Risdic da Silva e a Jaqueline Pieretti. Bem-vindas, meninas! Bem-vindas, sejam bem-vindas ao Pod Projeto. Oi, meninas, tudo bem? E aí, gurias? Bom, então, assim, espero que a gente possa chamar vocês de Carol e de Jaque, né, para facilitar a vida por aqui, porque são professoras tão jovens, com uma cara tão sorridente aqui, né? Então, vamos lá. A Jaqueline Pieretti, mais conhecida como Jaque, pedagoga, mestre em psicologia da educação pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, dedicou sua trajetória à pesquisa na temática das relações no ambiente escolar e no desenvolvimento moral e infantil. É professora na Escola Projeto desde 2009 e atualmente está se graduando em psicologia. Já a Ana Carolina Risdic da Silva, a Carol, é formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aqui no estado. Já atuou em escolas públicas por 6 anos, trabalha há 14 na Escola Projeto, 11 destes anos como professora. Vocês, hein? Jovens, cheias de coisa pela vida, né? Gurias, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer a gente bater esse papo com vocês. Obrigada pela confiança de vocês. E eu quero começar perguntando para as duas, por que vocês acham que foram escolhidas para falar nessa temporada de estreia do Pod Projeto, e neste episódio especificamente, que a gente fala dessa questão tão importante que é a construção de sujeitos para uma vida cidadã. Oi, Carol. Oi, gurias. Oi, Jaque. É muito bom estar aqui para falar desse assunto, que eu acho que tem muito a cara da Projeto. Eu acho que não é à toa que a minha trajetória na educação começou no Projeto e segue aqui. E eu acho que a minha caminhada na Projeto também definiu um pouco da minha trajetória de pesquisa nas relações, na socialização, né, do quanto é importante. Então, é um tema que eu sou muito apaixonada. Eu acho que é algo que faz parte, marca a trajetória de todos os professores que estão no projeto, que passaram pelo projeto. E eu me identifico muito com esse tema, porque é algo que é essencial e que eu vejo que, de uma maneira geral, a educação tradicional não olha para as relações e para a socialização, para o desenvolvimento moral das crianças, né? E hoje é na escola o momento que eles mais socializam, eles estão entre pares. Então, eu entendo que a escola tem um papel muito importante. E é um assunto que eu gosto muito e fiquei muito feliz com o convite. Acho que a gente tem muita coisa para conversar. Acho que eu fui convidada porque eu sou cria da Projeto, assim como a Jaque, né? Eu trabalho há muito tempo, entrei como estagiária, tinha lá meus 20 e pouquinhos anos. Não estava formada ainda. A gente sempre ouvia falar muito da escola na universidade, os professores botavam seus filhos, né, na Projeto, então também era um sonho, né, poder estar próximo à escola. Então, depois de conhecer a escola e conhecer a trajetória e a maneira como foram construídas as relações da escola com as crianças, das crianças com a escola e também com as famílias, a gente percebe um pouco o quanto o trabalho de socialização é forte.
Acho que esse convite para falar desse assunto tem a ver com o nosso tempo de escola, mas tem a ver também com a maneira como a gente encaminha algumas coisas com as turmas, né? A Jaque agora está com o grupo 5, com as crianças de 5 anos, lá da educação infantil. E eu estou com o 5º ano, que é a turma que sai da escola e vai para outros lugares depois, né? Ela é encaminhada para outras escolas. E a maneira como a gente constrói as assembleias, as eleições de grupo, que a gente vai falar um pouquinho depois, diz muito também sobre o nosso trabalho, né? Quando eu vou para outras escolas, eu trabalho em outra escola no turno da tarde, a gente tenta levar um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprende aqui, né? Do que a gente constrói aqui, para tentar melhorar também essas relações dos outros lugares que a gente frequenta. Então, acho que isso é uma coisa importante. Isso que vocês estão falando do tempo, né? Vocês duas entraram praticamente juntas no projeto, né? Pelo que vocês estão falando. Somos colegas de faculdade, inclusive. Nos formamos juntas. Isso. Então, ó, Que Luciana nem Marques, nós, ó. parece nós, Só que cada uma foi para um lado num determinado momento. Vocês seguiram aí. A pergunta que a gente quer fazer, então, acho que talvez vocês duas possam responder meio juntas, que entraram juntas, tem provavelmente uma faixa etária bem parecida também aí. Como é que é a responsabilidade de trabalhar com pessoas, né? Que são crianças, mas são pessoas no início da sua vida, né? Como é que é a responsabilidade de lidar com um tema que é difícil, assim, né? Com crianças nessa idade tão sensível, assim, a responsabilidade dessa educação infantil, né? Tão inicial. A gente costuma dizer aqui na escola que tem um meme que fala sobre isso, inclusive. A educação infantil ela é mais importante que o ensino médio, mas você não está pronto para essa conversa, porque a construção da infância, né, em um lugar saudável, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, ela define muitas coisas em relação ao sujeito, né, e ao cidadão que vai vir por aí. Então, acho que a gente olha muito para isso e respeita muito as crianças, respeita muito o que as crianças têm a dizer. Acho que o nosso trabalho se constrói em cima disso, nunca esquecendo, né, claro, de quem são os professores e qual é o nosso trabalho, o que a gente tem a fazer. Mas acho que a gente olha muito porque as crianças pensam e sentem e trazem. Começa a parte daí o nosso trabalho. E a gente tem uma série de propostas que visam pensar sobre a formação do cidadão, né? Então, imagina, desde muito pequenininhos, eles já têm muitas coisas a contar, muitas coisas a dizer, né? Desde muito... E eu gosto de dizer que as crianças saem daqui, vão para outras escolas. Eu mesmo trabalho numa escola de tarde para onde eles vão e eu recebo de retornos assim, nossa, os alunos da Projeto são incríveis, né? Eles leem muito, eles têm sempre muitos argumentos. Então a gente procura trabalhar com que a criança consiga argumentar, consiga conversar, tenha um olhar crítico sobre as coisas, né? Consiga sempre buscar diferentes pontos de vista para não ficar muito refém de uma única verdade, de uma única teoria, de um único lado. E a gente trabalha muito essas situações, assim. Eu acho que, acima de tudo, eles se sentem respeitados sempre, né? Essa questão, assim, do quanto que existem as regras que permeiam os espaços coletivos que são construídas em grupo, muitas vezes, mas que a regra, acima de tudo, é o respeito, né, por todos, entre todos. Então, eu acho que o quanto a gente valoriza tanto a relação entre as crianças, quanto a relação nossa, né, como professora, com a criança. Então, a gente sempre tratar e se relacionar com as crianças como a gente quer que eles se relacionem entre si, né? Da mesma forma que a gente ajuda eles a trabalhar as questões de se comunicar, né, para resolver uma situação de conflito aqui na escola, uma situação de conflito entre duas crianças ou mais, que acontece diariamente, a gente está sempre mediando, né? São oportunidades essenciais para que eles aprendam a conviver em grupo. A gente não vê isso como um problema. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, gurias. Eu estava aqui pensando, nossa, de repente tem pais, tem famílias ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, pensando assim, poxa, mas será que cidadania se aprende na escola e dentro dessa faixa etária tão pequena? Então, tu já trouxe um gancho aí, né? A partir de um conflito, a gente pode ter um aprendizado, né? Então, se nós, como adultos, podemos ter, por exemplo, no trabalho, né, crescer com um erro, crescer com um problema, ou aprender com um problema,
Isso funciona também nessa faixa etária de crianças tão pequenas. E eu queria que vocês nos contassem exemplos práticos disso, sabe? De situações onde vocês estão vendo, diante dos olhos de vocês, que deve ser lindo, né? Cidadãos sendo construídos para uma sociedade bem melhor, né? Porque a gente já falou aqui no Pod Projeto sobre anticapacitismo, sobre inclusão, sobre a questão do racismo, de como combater, de como trabalhar isso tão cedinho com as crianças, né? Então, isso pode ser feito tão cedo? Sim, eu acho que a gente trabalha muito no micro aqui, nessas pequenas situações, né, do cotidiano escolar e da convivência entre as crianças. A gente vai trabalhando isso, assim, de um dizer como está se sentindo com aquilo. Vou contar uma situação que aconteceu esse ano. Pela primeira vez, eu estou com na minha 15ª turma de escola, eu estou com educação infantil. Então, está sendo bem interessante. E eles estão no momento eles têm entre 4, 5 anos, né? Alguns também vão fazer 6 no final do ano. E eles trazem essas questões, esses conflitos, né? Por que o colega elogiou o meu prof? O colega elogiou o trabalho dela, mas não elogiou o meu. Eu me senti triste por isso, né? Então, são situações, assim, no dia a dia. Esses dias, uma aluna me procurou, prof, a fulana mentiu para mim. Ela disse que tinha irmão, mas ela não tem. Aí eu chamei a aluna, né? Eu disse, o que foi? Me conta por que tu... prof, tu queria que fosse verdade? E daí ela, eu acho que eu queria que fosse verdade. Aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Mas quando a gente fala uma coisa e a pessoa sabe que aquilo não é, depois, quando tu for contar outra situação que é verdade, ela vai se sentir, ela vai ficar em dúvida se é verdade ou não. E eles são maravilhosos, assim, eles vão, a gente oportuniza esse espaço e a gente vai elaborando junto, né? E daí, outro dia aconteceu que essa menina, nessa situação, assim, da relação, da brincadeira também, porque eles são muito no que é realidade, o que é fantasia, né? Ela veio e daí, prof, eu acho que ela mentiu para mim de novo. Eu disse, Sofia, o que houve? Prof, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu comigo, ela disse. Eu achei muito bonitinho, assim, porque ela estava elaborando justamente isso. Ela sabia daquilo, mas é assim, né? No dia a dia, a gente, não, então tá, tudo bem. Então vamos lá conversar com a colega que tu escapou Então, assim, a gente não vê nenhum ato como um erro ou com uma punição, né? Eu acho que até, assim, a escolha da minha pesquisa, assim, teve muito a ver com isso, assim, eu tinha uma certeza que eu não queria estar naquele lugar do professor autoritário que pune, mas eu sabia que alguma relação de respeito tinha que ser construída, né? Então, assim, construir essa relação a partir do respeito, do olhar para o colega e conversando. Então, né, Carol, a gente vê muito assim, e a Carol com os maiores, a gente vê o quanto existe uma construção de um respeito e a gente assume um lugar de autoridade, né, do nosso jeito, assim, sendo autêntica do nosso jeito. Eu não preciso engrossar minha voz ou falar mais alto para que as crianças me respeitem, porque o respeito ali foi construído, né? E eu acho que é muito disso, assim. Quando a gente diz para as crianças não gritarem uma com a outra e resolverem conversando, a gente também pode, enquanto professor e adulto nessa relação, conversar para resolver, né? Então, é muito incrível ver essa evolução das crianças e o quanto elas, né, no 5º ano, saem entendendo que elas precisam estar em relações em que elas sejam respeitadas. Elas não aceitam estar em situações injustas. Eu acho que tem algumas coisas importantes na fala da Jaque, só para não perder o fio, Jaque. Eu estou até anotando umas coisas para não esquecer, assim, de falar. Que é assim, a gente trabalha com o exemplo, né? Então, claro, nenhuma situação de conflito entre as crianças a gente trata como bobagem, né? O colega pegar minha borracha não é uma bobagem, porque para ele não é uma bobagem. Então, a gente conversa sobre isso, sobre como que é pegar a borracha, como que é pegar o material do colega, o que isso significa para ele, né? Tem uma coisa que a gente conversa muito nas assembleias com as crianças, que é um momento, assim, muito importante das nossas semanas, né?
que são as resoluções de conflitos por eles, assim, a gente encaminha para que eles tentem olhar para aquela situação e resolvam, que é como que o outro colega se sente com aquela situação, e não como eu me sentiria. Porque é diferente a gente se colocar no lugar do outro e a gente entender como que o colega, como que aquela pessoa vai se sentir, né? E não, mas é que eu costumo dizer para eles, não é o que eu não faço para mim, eu não faço pro outro que eu não quero que faça para mim, né? Eu não faço pro outro que o outro não quer que faça com ele. Porque isso é uma coisa importante, a gente tá olhando para as outras pessoas. Então, a gente não trata as situações de conflito como isso é uma bobagem, não briguem por isso, a gente senta e conversa sempre, né? E retoma sempre essas situações. A gente também evita ser autoritária, né? Em alguns momentos, em muitos momentos, em todos, porque a ideia não é que as crianças criem essa relação de medo conosco, mas que a gente consiga fazer essas trocas e ouvi-los. Então, ouvir o que elas têm para dizer é uma coisa muito importante aqui na escola, né? Sempre as crianças têm voz. As crianças têm um lugar garantido de espaço, tanto que, assim, às vezes tem alguma coisa que está incomodando e eles me perguntam se eles podem vir falar com a coordenadora. Prof, eu posso ir ali falar com a coordenadora? Eles têm acesso livre à sala da coordenação, né? Então, eles se sentem acolhidos também na sala da coordenação. Tem uma outra coisa também que a gente não pode esquecer que essas crianças, elas também são sujeitos, né? Não são pessoas que estão se tornando alguém, elas já são alguém. Então, da mesma maneira como eu não vou brigar com a Jaque por conta de alguma situação, eu também não vou brigar com essa criança por conta de uma situação que não tenha motivo específico para isso. É claro que a gente, enquanto professor, em um lugar de autoridade, né, a gente também estabelece isso. Olha, tem muitas coisas que a gente vai resolver em grupo, que a gente vai ver o que vocês pensam, e tem outras coisas que eu, como adulta, vou decidir porque é o melhor para a turma nesse momento. E isso também é acolhido, entende? Isso também é acolhido pelas crianças. A gente faz muitas assembleias, a gente trabalha com eleição de grupos, né? Tem essa questão de pensar sobre o voto, de pensar, se colocar nesse lugar de escolha. Bom, agora eu sou uma pessoa que fui votada e escolhida pela turma, como que eu vou escolher as pessoas para formar esse meu grupo? É um grupo de bagunça? É um grupo de amigos? É um grupo de trabalho? É um grupo de quê? Né? A partir em que lugar que eles se colocam. E a gente enxerga a trajetória dessas crianças, né? Eu dei aula muito tempo no primeiro ano e agora eu tô no quinto. Então eu consigo enxergar as crianças pequenininhas. Quando elas chegam no quinto ano, eu não preciso mais retomar, por exemplo, a postura da biblioteca, né? O trabalho de leitura da Projeto, todo mundo sabe que é um trabalho muito intenso. E a gente vai na biblioteca todos os dias. E é uma coisa que no início do ano, logo que eles chegam, a gente precisa, pessoal, lembra dos combinados da biblioteca, né? A gente está ultrapassando um limite quando a gente fica conversando e brincando, mas eles conseguem rapidamente se organizar, e não é uma coisa que eu preciso retomar muitas vezes, porque no quinto ano isso já vem construído desde sempre. Toda a trajetória deles na escola é ir na biblioteca todos os dias e respeitar esse espaço enquanto um espaço de convivência, né? E tem regras de silêncio, de não atrapalhar a leitura do outro, enfim. E, por exemplo, o combinado, né, de que a gente tem de deixar a biblioteca organizada, de cuidar dos livros, tudo isso, qualquer combinado tem a ver com o espaço coletivo. Então, eu não estou fazendo isso porque a prof está pedindo, eu estou fazendo isso porque a gente compartilha esse espaço que é coletivo e cada turma precisa fazer a sua parte para que ele esteja sempre organizado, né? E as regras, elas são construídas coletivamente, né, Jaque? A gente não tem uma coisa imposta, ó, é assim que funciona. Como vocês acham que a biblioteca funciona melhor? O que vocês acham que é importante para o uso da biblioteca? Né, o que é importante para o andamento da nossa sala, da nossa aula? O que é legal do pátio, o que é legal da sala? Tentar fazer com eles essa balança, assim, né? Onde a gente vai poder fazer determinadas coisas e outras. Não tem proibições gigantescas, né? Isso não pode de jeito nenhum. Não. Quando que isso pode? O palavrão é uma coisa que aparece no quinto, né? Porque eles estão virando pré-adolescentes, porque eles têm convivência com irmãos mais velhos, enfim. Então, algumas coisas aparecem e a gente... Bom, ninguém é obrigado a ouvir palavrão, mas as pessoas falam. Em que momentos a gente vai falar? Em que momentos a gente não vai? A escola não é um lugar para isso. Né? Então, isso é uma coisa que é construída. Só vocês pediram um exemplo, me lembrei de uma coisa. A gente estava em viagem para as missões, né? E a gente chegou ontem, no final da tarde. E a viagem para as missões é um momento super esperado, desde que eles se entendem, assim, entendem que tem essa viagem, né? E aconteceu uma situação ontem, na hora do almoço. Eles estavam, acho que foi na hora do almoço, na hora do café, enfim, que alguém fez uma piada a respeito do que o outro estava comendo. E aí, naturalmente...
nesses espaços a gente já conviveu, né, em outras situações com outras crianças de outras escolas. A gente percebe que as crianças ou riem ou também debocham, automaticamente uma criança olhou e falou: isso não é motivo de piada. Eu não vou rir disso. Muito Entende? boa Tu tá essa. debochando do colega porque ele tá comendo um melão, isso não é motivo. Então, eles se colocam também nesse lugar, né? Em alguns momentos, eles fazem essas inferências, né, com os colegas. Olha, isso não é legal. Isso não é legal de fazer. Eu até anotei umas frases que eles trazem nas assembleias do tipo: todas as pessoas têm direito a jogar futebol, não só os meninos, por exemplo, né? Muito É uma boa. reivindicação sempre. Muito Eu voto nessa aí também, eu voto. Tipo, não faça comentários a respeito da aparência das pessoas. Isso não fui eu que falei, mas isso é uma construção que a gente faz, né? Desde que eles entram na escola. Então, não fazer comentário a respeito da aparência das pessoas é uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia. Não, porque a gente fala sobre racismo, sobre preconceito, sobre machismo. Daqui a pouco tem alguém falando que o cabelo rosa não tá legal. Prof, eu pintei o cabelo de rosa porque eu queria que ficasse bonito e aí, de repente, alguém tá dizendo que cabelo feio. Por que a gente tá falando sobre a aparência das pessoas? O que isso nos diz respeito, né? Então, que idade é isso, Carol? 10 anos. Nossa, assim, os momentos de assembleia, as crianças, é muito legal porque eles vão se apropriando, né? Começa no 2º ano, agora no final do 2º ano e vai 3º, 4º, 5º, e a ideia é que cada vez o professor saia de cena. E o professor acaba participando mais como participante, como os alunos, né? Então, as crianças organizam. Então, uma das crianças é coordenadora, outra registra a ata, né, da assembleia, outro marca o tempo, faz as inscrições dos nomes de quem quer falar. Então, assim, as pautas são essas, assim, vamos decidir sobre o uso da quadra. Tem alguns colegas que não estão satisfeitos porque só os meninos estão usando e é só futebol. Eu não gosto de futebol, eu quero ter um dia da quadra para brincar de pega-pega dentro da quadra. Então, e é incrível, né, Carol, a forma como eles sentam e se organizam, assim, a seriedade que eles vivem esse momento. As falas, assim, são incríveis. Eu acho que se a gente fosse anotar todas, né, porque realmente eles realmente se apropriam desse lugar de a gente é responsável por construir esse espaço que é a escola, assim. Por isso que eu acho que eles saem daqui muito, assim, tranquilos e muito comprometidos, assim, com a justiça, com a democracia dos espaços, né? Então, o que é injusto, isso não é justo. Então, é muito legal ver, assim, tudo que eles constroem aqui, todas essas subjetividades que eles constroem aqui, porque a gente dá esse espaço e porque no currículo da escola existe, como tem a língua portuguesa, a matemática, as ciências, tem a socialização e a formação de estudante, é um objetivo. E a avaliação é feita em cima disso também, né, Jaque? A gente constrói o currículo e, bom, dentro da avaliação, que inclusive eles vão receber hoje, o fundamental recebe hoje, né? Tem lá, a gente avalia como que essa criança se organiza socialmente na turma, como que ela se organiza na sala de aula, né? Não é, o nosso trabalho ele é feito não só em cima de matérias conhecidas do currículo tradicional, né? Ela é feita também em cima da construção do sujeito em sala de aula. Como que e vocês começaram a falar, eu fui viajando, assim, eu fui me lembrando dos últimos anos que a gente tem vivido no Brasil, a questão de violência contra a mulher, o bullying nas escolas, o racismo, tanta coisa que a gente tem vivido e que vocês foram falando, né? A Jaque começou falando da questão de não permitir ter uma relação, eles não aceitam ter uma relação assim, com grito, com coisa, né? E eu fui me lembrando de tantos casos de violência doméstica, por exemplo, de violência à infância, né? Questão de inclusão, de racismo. Essas coisas, assim, a impressão que eu tenho é que eles estão saindo com 10 anos, com 11 anos na 5ª série, que eles podiam sair dando aula para muita gente, né? Fora da escola, né? Deixa eu só contar 2 situações que eu me lembrei agora. Hoje eles instalaram, por exemplo, a Jaque estava falando dos combinados da quadra, né? Para não ser sempre só futebol ou só os meninos. Desculpa. E aí instalaram agora as cestas de basquete. Automaticamente, eles vieram hoje, prof,
instalaram as cestas de basquete. Será que a gente pode rever a tabela do recreio, a tabela, a nossa organização, né, dos dias, para colocar um dia que a gente possa jogar basquete, para tirar, de repente, um futebol ou uma queimada ou brincadeira livre, sei lá. A gente vai ter que sentar junto em assembleia para resolver novamente como que vai ficar organizada a semana da quadra, né? Quando tem educação física não dá para usar, por exemplo. A outra coisa tem assuntos que sempre vão para assembleia, né? Hoje tinha um colega falando do desenho do outro. Aí ele disse, por que tu tá falando do meu desenho? Eu não sou desenhista profissional. Aí ele veio falar comigo e disse, prof, eu não gostei desse porque ele falou do meu desenho e tal. Eu disse, tu sinalizou isso pra ele já sinalizei. Tá, então isso é um assunto que pode ir pra assembleia, né? Tá, não, eu já coloquei na caixinha. Então a gente vai fazer uma assembleia na semana que vem e vai ser sobre isso. Né? Vai ser para pensar isso tem sobre. A ver com se posicionar, com ter autoconfiança, com ter exatamente para dizer, não fala assim de mim, né? E do mesmo jeito que eles não devem, assim, uma coisa que a gente trabalha também é que não dá para esperar a assembleia acontecer. Tem coisas, tem situações em que precisam ser retomadas no dia, na hora, né? Então, a gente vai retomar isso agora, mas isso é um assunto bom para se refletir sobre as relações da turma, né? Então, esse é um assunto bom para a assembleia, mas a gente vai resolver individualmente agora com o colega. E isso que vocês trouxeram, né? A escola é um espaço político, né? É um espaço de trabalho. Então, quando a gente faz uma eleição de grupos, a gente avalia quem a gente acha que naquele momento, na turma, começou o ano, não estava tão legal a forma de se organizar e agora está mostrando que está bem. Eu acho que esse colega merece um voto de confiança. Bom, o jeito que eu vou formar meu grupo, eu vou convidar a Jaque, que eu sei que só conversa. Isso é muito legal, gurias. Eles fazem a eleição, quando eles escolhem alguém para o grupo deles, eles precisam dizer por que eles estão escolhendo. Por que essa pessoa está indo para o teu grupo? E aí vem né, várias justificativas, a gente sempre diz, não vale a justificativa de que porque ele é meu amigo só. Claro que fazer um grupo com um amigo é ótimo, mas não pode ser só isso. Parceria, né? Então, de trabalho, né? Então, ele é meu amigo e ele sabe muito matemática e eu, às vezes, me atrapalho, ele pode me ajudar. Isso são situações em que eles avaliam, né? Que eles se colocam. Então, as formações de grupo são sempre muito legais. Eu adoro. Eu anoto coisas que eles falam durante as eleições, porque eles trazem muitos elementos da maneira como eles se relacionam, entende? Eu me lembro de muitas situações. Pode falar. Não, eu ia dizer que assim, esse caderninho de anotações que a Carol tem aí vale ouro, né? Isso aí é bacana para tu usar essas frases que, pelo que vocês estão falando, a gente até vai perguntar o que surpreende vocês, mas eu acho que todo dia vocês são surpreendidos com alguma coisa, pelo que tu está falando, né? Muito, muito, com certeza, assim. As crianças, elas estão sempre muito abertas a pensar e refletir. Eu acho que essa é uma marca, né, do nosso trabalho. Até estava lembrando das eleições de grupos, né? E às vezes acontece de uma criança querer a outra muito, que é muito sentado ao lado de um colega que é amigo, né, perto. E a gente sempre, e às vezes o próprio grupo diz, é muito interessante eles, não, gente, eu acho que vocês dois não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque assim, vocês conversam muito, aí a gente faz a mediação, vocês estão ouvindo os colegas de vocês, né? É importante ter uma organização no grupo, o que vocês acham? Aí às vezes a gente chega num consenso assim, então fulano e o fulano vão fazer um pacto, vamos fazer um combinado então, que vocês vão sentar junto e vão conseguir. E é incrível como, a partir desses votos de confiança, eles realmente conseguem, porque eles se comprometeram com o grupo. Eles não deixam de conversar porque eles têm medo da punição que a professora vai dar. É de outro lugar, né? Eu acho que eles estão construindo isso, assim, o olhar para o outro. E eles falam também quando não dá certo, né, Jaque, prof? Acho que aquele combinado que a gente fez não está dando certo, a gente faz. Deixa eu pensar na próxima eleição, talvez vocês não possam ficar juntos, né? Sabe, assim, a gente fica também dando alternativas para eles, né? Aproveitar esse prof, agora que vocês duas falaram ao mesmo tempo, assim, né? Para a gente puxar a brasa para a sardinha de vocês, da importância do trabalho de vocês ali, né? Tem um momento que vocês atuam, vários, imagino, como professoras, assim, com uma certa... não com rigor, né? Mas isso que a gente estava falando antes, de hierarquia, o lugar de cada um, né? Mas até onde vocês são professoras e até onde vocês, de alguma forma, conduzem, levam pela mão, como fazer essa... como dividir isso sem ser a boazinha ou a malvada, né? Como lidar? É uma linha tênue, né, Gurias? Eu acho que o espaço de escuta, né? Eu acho que o principal é o espaço de escuta, sabe?
Porque é isso, não tem como não exercer o papel de professora, de autoridade na sala de aula. É impossível não exercer esse papel, né? Mas também ele também é construído, depende da turma que tu tem. Então, tem turmas que tu consegue soltar um pouco mais, né? O grupo te diz muito como que ele vai se relacionar contigo e com o restante. Então, dependendo da quantidade de alunos, de repente, depende da organização deles, das relações deles mesmo, né? Então, esse ano tem uma turma maior do que a do ano passado. É uma turma que faz mais barulho, porque eles conversam mais, mas eles têm uma questão organizacional muito legal. A maneira como eles, inclusive, como eles olham para isso, né? Então, claro, é uma turma de 5º ano que foi construída. Tu estava perguntando antes sobre, vocês são surpreendidas todos os dias. Eu vou te dizer que me surpreende até quando eu me relaciono com outras crianças da mesma idade, em que elas não se dão conta de algumas coisas que os meus alunos se dão. Às vezes as famílias contam coisas assim, eu tenho uma irmã mais nova, alguns irmãos mais novos, e aí meu pai vem falar, porque hoje a fulana falou tal coisa, e eu penso, as crianças do projeto falam isso todos os dias. Então, Grande coisa, a gente se surpreende, tipo assim, a gente trabalha isso, né? Eu acho que a gente se surpreende quando o trabalho não aparece, mas ele aparece, elas nos trazem essas coisas, né? Eu acho que eu pensei na questão, né, da relação de afeto, né? E eu acho que ajuda muito pensar que o afeto, ele é afetar-se sobre, né? É justamente tu ensinar para o aluno e oportunizar que ele aprenda a conviver e a respeitar o outro, tu tá te afetando por ele, né? Tu tá construindo uma relação de afeto. Então, a gente vê das crianças que precisam de mais apoio nas relações, que a gente se vincula muito. Que se vinculam muito conosco, porque ao mesmo tempo que às vezes precisa de um colinho, precisa estar perto, às vezes eu digo, isso tu não pode fazer porque tá desrespeitando o teu colega. Né? Às vezes, com os pequenos, eu preciso, às vezes, dizer isso. Olha, ele já pediu para parar. Se o colega pediu para parar e ele está dizendo que não quer, tu vai prestar atenção nisso. Para outras crianças, às vezes, em outros dias, eu preciso dizer, tá, tu não gostou disso que aconteceu, vai lá e diz que tu não quer. Né? Porque os pequenos, eles vêm para mim, inicialmente, prof, eu não gostei, porque eu fiz isso, e daí o colega me empurrou, e eu disse, tá, então tu já falou para ele que tu não gostou disso? Vai e fala para ele. Então, eu acho que o fazer docente, nesse sentido, tem muito a ver com tu ser autêntico com o teu jeito também, né? Quando eu entrei na escola, eu tinha muito receio de pegar os maiores, porque eu achava assim, eu acho que eu tenho um jeito, mas o meu jeito, talvez os maiores não... eu não consigo estabelecer essa relação, mas não, porque assim, quando a gente é autêntica, né, e cada professora tem o seu jeito e consegue construir a partir dessa ideia de que há respeito mútuo, né? Eu respeito as crianças, eu quero que elas me respeitem, então acontecem situações, muitas vezes, das crianças que estão num dia difícil, estão vivendo uma situação difícil, colocarem, assim, energia negativa ou em algum momento nos xingar, porque justamente elas não estão conseguindo, né, lidar com uma frustração, e a gente entender que não tem a ver com a gente, mas sim com o momento, elas estão precisando desse acolhimento, né? Eu quero só pegar um gancho, já que, por exemplo, a Jaque falando que eles solicitam, claro, quando eles são menores, eles não solicitam mais, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer a construção das regras ou dos combinados da turma, né? Coisas que aparecem. Gente, tem algumas regras, alguns combinados que não precisa mais fazer no 5º ano, porque elas são óbvias. O que, por exemplo? Então, não bater é uma regra que não entra no 5º ano, porque ela é óbvia. A gente faz uma construção de regras. Talvez o não bater tenha que ter lá no grupo 5, que é a turma da Jaque. Não bater nos colegas. Isso é uma regra. No 5º ano, não precisa. A gente precisa pensar, olha, evitar conversas na biblioteca. Isso é uma regra. Importante para o 5º ano, porque o não bater é inadmissível. O bater é inadmissível, no caso, né? Porque eles já sabem que isso é uma... A criança de 10 anos não batem. Elas conversam. Mas crianças de 5, quando não conseguem conversar, às vezes batem. Então, a gente constrói isso com eles também, né? Gurias, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria pedir para vocês, assim, para cada uma de vocês, para a gente encerrar, como é que vocês veem
o futuro de vocês dentro da projeto, assim, individualmente, né? Como cada uma de vocês vê vocês daqui a um tempo, assim, na escola. Ai, que pergunta difícil. Só estamos fazendo pergunta difícil para as profs hoje. Ai, gurias, eu gosto muito de trabalhar aqui, né? E acho que eu me percebo, pelo menos, uma caminhada muito bonita dentro da escola, assim. Eu era estagiária, né? Eu entrei no projeto muito desgostosa com algumas coisas que eu tinha visto em outras escolas. Então, eu também estava num processo de achar que eu não queria ser professora. E, de repente, eu sou professora do 5º, de uma série que tem tantas marcas, né? Porque eles saem daqui faz muito tempo já. Eu tô no 5º ano, já faz 7, 8 anos. É um lugar de afeto para mim, o projeto, né? É um trabalho ao qual eu me dedico muito, assim. Acho que eu não pretendo sair daqui tão cedo. E tá tudo bem se a gente trocar de série. Acho que isso oxigena a gente também, né? Faz a gente pensar a partir de outros pontos de vista. E acho que é isso, para mim. É uma construção bonita que a gente faz aqui. Acho bem poético o nosso trabalho. Sim, muito. Com certeza, assim, eu acho que quando eu estou em situações fora da escola e alguém vem conversar, tu é prof do projeto, é projeto. E daí eu começo a falar e eu sempre digo assim, eu sou super suspeita para falar. Porque a projeto, ela tem esse olhar, assim, que é muito difícil encontrar em outras escolas. Eu me sinto, assim, com muita sorte de ter feito a trajetória aqui. E esse ano, assim, com essa experiência de trabalhar com educação infantil, está sendo muito legal, porque é uma outra parte, né? Que eu já recebi as crianças, assim, maiores. E está sendo muito legal vendo acompanhá-los nessa etapa. A partir, assim, da minha necessidade de estudo pessoal e de pensando, assim, né, nas minhas... Como eu gosto muito de psicologia e tem tudo a ver com essas questões de relações e subjetividade, né? Eu estou me graduando em psicologia, mas pretendo, assim, esses dias até quando a gente teve a mudança de sede, eu falei assim, eu quero estar sempre pertinho da escola, assim, se dá para estar sempre por perto, porque, assim, eu não me imagino professora em outra escola, né? Até, assim, foi algo que na minha dissertação, assim, eu coloquei muito e foi algo que a Banga pontuou, assim, como tu traz, né, escola, porque eu acho que é isso, assim, a escola que entende que a criança não está ali só para se desenvolver cognitivamente. E ela está se formando, construindo as suas subjetividades, ela está se desenvolvendo moralmente para futuramente na sociedade ela contribuir de uma forma positiva, né? Então, eu acredito muito no trabalho. Eu sou mãe da escola, meu filho está no 1º ano. Então, assim, esses dias teve um aniversário dele, contando rapidinho, fora da escola, e as pessoas que trabalham no espaço, a dona do espaço veio e me disse assim, nossa, às vezes a gente encontra grupo com a metade de criança e eles fazem muito mais caos do que eles estão fazendo, que crianças organizadas. No final, ela disse assim, eu não tenho nenhum papel no chão, tá tudo... Ela disse assim, nossa, é difícil encontrar turmas que venham aqui. Então, assim, eu me sinto com sorte de acompanhar também como mãe, né? De estar pertinho dele e ver esse outro lado, assim, dele em outros espaços, não se conformando com situações de injustiça, de inclusão. Então, é muito bonito, assim. Eu continuo dizendo que eu sou suspeita, né? Que legal. O olhar é muito apaixonado mesmo, né? Como a Carol, eu acho que a gente tem essa coisa em comum, né, Carol? A gente suspira para falar, assim. Não, era isso que eu ia dizer, só para encerrar, assim, eu acho que o trabalho de professor, de um modo geral, de qualquer área, de qualquer, né, série, enfim, é muito exaustivo, independente da escola, né, que a gente trabalhe. É um trabalho que demanda bastante da nossa atenção e do nosso tempo, mas eu acho que quando a gente vai matricular o filho da gente, eu não tenho filhos ainda, mas acho que quando a gente vai procurar uma escola para o filho, é importante que a gente perceba se os professores estão felizes, sabe? E a gente é feliz aqui, né, Jaque? Nossa, eu queria vocês como minhas professoras, hein?
Sabe Muito que legal. agora ali a Jaque estava falando, estava dando uma frase assim, que a gente vai ter que começar a mudar algumas coisas, porque a gente estava ouvindo lá nos primeiros podcasts, a gente tirou essa frase, né? A criança sai do projeto, ou o aluno sai do projeto, mas o projeto não sai do aluno, né? Só que agora a gente está mudando, né? As pessoas saem do projeto, mas o projeto não sai das pessoas. Então, vocês foram estagiárias, né? Terminaram como estagiária, voltaram e já estão falando também nessas questões de futuro, né? No caso da Jaque específico, já trouxe o filho, filha, não sei, filho, enfim. Filho, o Benício. O Benício que está na escola, então, assim, é uma continuidade, né? Então, pô, a gente queria agradecer muito, que foi um papo muito esclarecedor. Eu acho que foi um dos episódios que a gente menos falou, né, Lúcia Matos? A gente ouviu bastante, né? As gurias... Coisa de professora que fala muito, né? Não, aqui foi... Uma das gurias no passado falou isso também, ó, 2 professoras e 2 jornalistas vai ser brabo aqui, né? Mas, pô, muito obrigada, foi ótima essa conversa, acho que foi bem esclarecedora, né? Principalmente também para quem está pensando, como a Matos falou, em trazer filhos para a escola, e como a Ana lembrou, é importante ver se os professores são felizes. Eu acho que o sorriso de vocês, o que vocês disseram aí repetidas vezes, também já confirma isso. Queremos, então, aqui no fim, agradecer mais uma vez vocês, lembrar quem está nos assistindo, que daqui a 15 dias, né, daqui 2 terças-feiras, daqui a 15 dias, no 6º episódio do Pod Projeto, a gente vai falar sobre um assunto que nós particularmente adoramos, né, e a gente comprova porque a gente já testou, porque estivemos na cantina da escola já almoçando, e a gente vai falar sobre alimentação saudável. É assunto para todos os dias. E na Projeto, todos os dias muito gostosos, porque a gente já comprovou isso, né, Lúcia Matos? Nossa, eu quero a receita daquela batata doce lá. Nem fala. Então, assim, quem está nos assistindo aqui, por favor, se inscreva no canal do YouTube da Projeto, ative as notificações, siga a Projeto também no Instagram, @escolaprojeto. E se tiver gostado da nossa condução divertida e muda praticamente hoje, nos siga no @quase-sem-pauta, também no nosso canal do YouTube. Nos vemos em breve. Obrigada, gurias. Obrigada pelo convite, Valeu, foi muito gente. legal. Gurias. Foi muito Obrigada, legal. Beijo. Até a Tchau. próxima. Valeu. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.